te adorar. Foi que eu nasci. Cumpra em mim.
ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça e paz à igreja do Senhor mais uma vez, amém? O Senhor é digno, não? Amém. Irmãos, eu sei que eu busquei um cântico aí lá do fundo do baú aí, mas eu creio que fizemos isso para glorificar o nome dele, pois ele é digno, sim, de toda a glória, de toda a honra. Sabe, hoje é dia de ceia.
E glória a Deus, porque eu vejo a casa cheia, a igreja do Senhor cheia. E eu louvo o Senhor por isso. E tudo isso que está preparado aqui é para você, para que você venha e participe e juntos realmente participemos da ceia do Senhor. Eu queria ler alguns versículos, está lá em Mateus 26, a partir do versículo 26. Amém. Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sabe, irmãos, eu queria, na verdade, amém, reforçando justamente isso. É para a remissão dos pecados. Eu creio que quando nós vimos a igreja do Senhor para tomar ceia, nós vimos não só para participar e comer o pão e tomar o suco da uva, mas nós viemos para que nós pudéssemos também nos lembrar do significado da ceia, do significado da morte de Jesus Cristo na cruz. Por que que ele morreu? E será que foi tão fácil ele morrer na cruz por ser o Filho de Deus? Porque era o Filho de Deus? Nós vemos na própria palavra que nos ensina e nos mostra que não foi fácil. Tivemos ontem um culto de cura e libertação, e eu creio que algo que foi falado aqui me chamou muito a atenção. Quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras, está lá se preparando sabe que ele vai ser entregue, e Judas vai traí-lo, e ele vai orar, né? E ele fala assim: a minha alma está angustiada. Jesus era um homem como eu e como você. Nesse momento, ele estava lá, prestes a sofrer tudo que ele sofreria na cruz. Mas ele demonstra a humanidade dele. Sua alma estava angustiada. Em seguida ele fala: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por isso ele estava orando ao Pai, e ele pedia a ajuda dos discípulos, dos seus principais discípulos, que estivessem o ajudando em oração, pedindo que Deus o fortalecesse e que ele de fato pudesse seguir aquilo. Então ele ora por 3 vezes, orando as mesmas palavras, dizendo para o Pai: se possível, passa de mim esse cálice, se não, faz a sua vontade. Jesus mostra que ele sofreu como eu e você sofremos quando temos alguma coisa acontecendo em nossas vidas e nós sentimos algum tipo de ansiedade. Mas o mais importante nesta noite para mim, eu espero que para você também, é me lembrar que esse sacrifício me trouxe vida. Esse sacrifício apagou os meus pecados. Esse sacrifício pode apagar os seus pecados, os nossos pecados. Eu nem quero discutir, nem mencionar que pecados são esses. Irmãos, nós sabemos quais são. E o Espírito Santo conhece cada um de nós. Por isso, quando vemos para esse lugar tomar a Santa Ceia,
Nós fazemos isso nos lembrando que Jesus Cristo, apesar de homem, apesar de ter se entristecido, apesar de ter sentido sua carne fraca, mas o seu espírito estava pronto. Por isso ele teve coragem de dizer para o Senhor, para o Pai: Pai, faça a sua vontade. Que nós possamos nessa noite, quando nós formos comer do pão, quando nós formos tomar do suco da uva, nós possamos dizer: Senhor, eu não mereço. Eu estava conversando com uma irmã lá no fundo, um pouquinho agora há pouco. Nós não merecemos, mas o amor de Jesus nos salvou. Jesus conseguiu ver a mim e a você, e Ele conseguiu perceber que Ele queria a mim e a você. Por isso eu convido vocês a tomarem então do suco, do pão, se lembrando do sacrifício de Jesus, que o significado é salvação para mim e para você. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, possa abençoar cada um de vocês nesta noite. Eu queria convidar, posso chamar alguém para pastor para? Eu queria convidar aqui o pastor. Vem cá, Rafael. Queria que você estivesse orando conosco. Queria que você estivesse, na verdade, dirigindo essa oração, para que pudéssemos participar do pão e do vinho. Amém? E aí, pode orar pelas ofertas também. Amém. Isso que o pastor Marçal falou é para aqueles que creem, né? Lá em Romanos 10:9 diz: por todos aqueles que vierem a crer no coração, amém, serão salvos. E a partir desse momento que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ressuscitou, que a gente confessa isso com a nossa boca, de maneira muito simples, aquela oração do creio em Deus Pai, na Igreja Católica, que todo mundo faz, às vezes nem sabe o que está falando, que creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, que morreu por cada um de nós e ressuscitou. E todos aqueles que vierem a crer e confessarem, falarem como eu estou falando agora, terão um passaporte carimbado para o céu. Palavra de Deus. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, Pai. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Pai. Obrigado por estar novamente falando conosco, Pai, para lembrarmos do sacrifício do Teu Filho, Pai, que foi feito por cada um de nós, aqueles que creem em Ti, Senhor, que creem no Teu Filho, Pai. Que aqui as vidas, Pai, que talvez ainda não creiam, Pai, venham a crer ainda essa noite, Pai. O Senhor esteja falando conosco, Pai, esteja abrindo nossos corações, Pai, ministrando, Pai, através da ceia, que o Teu Espírito Santo entre em cada um de nós, Senhor. Faça morada, liberta, cura, Pai. Que o Senhor faça milagres essa noite, Pai, para que haja testemunhos do Teu poder sobre nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, pela Tua misericórdia, Pai. A obra é Tua, nós somos Teus filhos, Pai. Eu sei o que o Senhor quer, Pai, fazendo o melhor para cada um de nós, Pai. Esteja libertando, Pai, esteja curando essa noite, Pai. Todo mal, toda opressão, Pai, toda angústia, todo medo, Pai, que estão sobre nossas vidas agora, Pai, repreenda, Pai, saia de nossas vidas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Faça a Tua vontade, Pai, sobre nossas vidas através do Teu sangue que está representado pelo suco de uva, pelo pão, Pai, que está representando a Tua carne, Pai, o Teu sacrifício de Jesus por cada um de nós. E o sangue derramado, que é a nova aliança eterna, que estaremos comemorando com Jesus no céu quando Ele vier novamente, para fazermos a festa final com Ele, para a honra e glória do nome dEle. Obrigado, Pai, por esse momento de trazermos os dízimos e ofertas, Pai. Que Você esteja abençoando cada vida que aqui venha com entendimento, Pai, com alegria, trazendo para a Tua casa esses dízimos e ofertas conforme a Tua orientação, Pai, para que façamos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que esses dízimos e ofertas sejam usados, Pai, somente conforme o Teu desejo, Pai, para a Tua obra, para a honra e glória do Teu nome, Pai.
Obrigado por cada vida que aqui vem aqui. Que o Senhor esteja, Pai, provando a cada um que aqui venha, Pai, trazendo os seus dízimos e ofertas, como diz a Tua palavra. Quem vem com fé, acreditando, alegre, que o Senhor esteja multiplicando por 10, por 100, por 1000, Pai. Cada uma das ofertas aqui dada, Pai, e que venham a testemunhar do Teu poder, da Tua glória, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Graça e paz, igreja. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma noite. Agradecer ao pastor Chório pelo convite. Agradecer aos irmãos aqui presentes, pastor Massal, pastora Silvana, os familiares e irmãos e amigos que estão aqui, que vieram estar conosco nesta noite. E o Senhor colocou uma palavra no nosso coração da gente compartilhar com os irmãos sobre gratidão. Acho que é um dia tão especial da gente celebrar essa mensagem, né, com gratidão, porque acabamos de celebrar a Santa Ceia e é motivo de muita gratidão, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele ainda vai fazer, muito mais, né? O melhor está por vir. Eu pedi para os irmãos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Amém? A palavra do Senhor fala assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus. Pedi para os irmãos abaixar a cabeça um minutinho para a gente fazer uma oração. Obrigado, Pai, por esse momento tão rico e tão precioso, porque o Senhor tem derramado o seu amor para conosco. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos capacite nesse momento, Pai, para derramar do Seu amor, da Sua palavra, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. Queremos ser simplesmente um instrumento, uma ferramenta usada pelo Espírito Santo, Pai, para falar ao coração dos meus irmãos, para que possamos sair daqui edificados, Pai, transformados, Pai, pelo poder da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse evangelho é um evangelho extraordinariamente sobre gratidão. Aqui Jesus realiza uma cura, ao mesmo tempo, em 10 pessoas. Uma cura assim, ao mesmo tempo, 10 pessoas foram curadas. Mas entendam que Jesus, ele dá uma ordem. E esses leprosos, que eram marginalizados, que quer dizer que eles ficavam à margem daquele povoados, que não
poderia estar junto com as pessoas da sociedade, porque eles tinham uma doença chamada lepra. E era uma doença altamente contagiosa. Não podia estar perto que você era contaminado pela doença. Não diferentemente que nós passamos, e ainda estamos passando, pela Covid-19, que distanciou todo mundo e vivemos, né, o distanciamento. Mas Jesus, ele estava passando. Para esse grupo, não havia esperança. A medicina era muito atrasada na época para que houvesse a cura pela medicina. Então, era um grupo que não tinha esperança. Não tinha esperança para ele, mas eles viram Jesus. Provavelmente, no seu corpo, existia manchas na pele, mãos atrofiadas. É uma doença que atingia muito os olhos, o nariz e os nervos periféricos. Então, eram as pessoas, provavelmente, deformadas. Mas Jesus estava passando. E eles gritaram: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. E Jesus, como cheio de compaixão, cheio de misericórdia, libera uma cura. Ele libera uma cura ao mesmo tempo, como eu falei no início, para 10 pessoas. E a Bíblia fala que Jesus fala: ide, mostrai ao sacerdote, para que ele veja se vocês estão purificados. Mas nesse momento, Jesus deu uma ordem e eles obedeceram. O segredo está na obediência. Quando Jesus fala, nós temos que obedecer, porque a palavra deles é feita por um propósito. E nesse propósito aqui foi de cura. A Bíblia diz que eles iam caminhando. À medida que iam caminhando, eles iam sendo purificados. Então, houve um processo aí. Houve um processo. Eu quero falar para você nesta noite que Deus é um Deus de processo. E a cura foi acontecendo progressivamente. Conforme eles iam andando, eles iam sendo curados. Só que um reconhece que foi Jesus que o curou. E esse volta para agradecer. Os 9 seguiram. Um só voltou para agradecer. E é interessante que no começo, entenda bem, irmão, no começo ele estava distante, porque não podia se aproximar devido à sua doença. Mas agora ele volta louvando a Deus, glorificando a Deus, e agora ele fala que ele adora os pés de Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Antes tinha algo que tinha uma barreira, uma doença. Para Jesus aquilo não era nada, mas Jesus respeitava a lei. Jesus não ultrapassava a lei, ele respeitava a lei. Então aquele leproso volta louvando e agradecendo a Deus pela cura. Interessante que ele reconhece Jesus como sumo sacerdote. Os outros foram para o sacerdote daquela igreja, mas ele reconhece que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então agora ele adora aos pés do Senhor. Interessante porque agora nada mais impede de adorar Ele. Isso me traz muita reflexão quando nós chegamos aos pés do Senhor. Talvez você não tenha uma lepra no seu corpo, não tenha uma deformidade no seu corpo, mas seu coração, sua alma está triste. Está chegando com muitas coisas, com algumas coisas que você fala, só Jesus. Nós, quando nos aproximamos de Jesus, nós chegamos da maneira com muitas doenças que não são visíveis, mas tem doença da alma para ser curado. E na medida que estamos andando com Jesus, no processo, Deus vai nos curando, vai nos tratando, e aquilo vai nos limpando, e vai nos purificando. Agora você consegue ver Jesus e adorar Jesus e ser grato pelo que Ele fez. Isso traz muito a nossa conversão. Porque aqueles leprosos, eles pediram a Jesus piedade, e Jesus teve piedade e os curou. Mas a palavra diz que aquele que tem o sentimento de gratidão, mais é dado, e aquele que não tem, até o que tem, é tirado. Esse leproso, ele recebeu a mais. Ele não recebeu só a cura, ele recebeu a salvação. Porque ele estava diante de quem? Do sumo sacerdote. Ele reconheceu e adorou o Senhor.
Então, mais foi dado a ele, não só a cura, mas também a salvação. Assim somos nós, quando nós chegamos ao Senhor, além do Senhor nos curar, Ele também nos dá a salvação. Então, mais foi dado a ele. E Jesus fala, mas não foram 10 que foram curados? Por que um só voltou? Porque só aquele reconheceu que foi Jesus que o curou. E interessante, Jesus fala, mas esse que é estrangeiro, os judeus que estavam ali, tinha judeus também que estavam contaminados pela lepra, mas um samaritano, um estrangeiro, voltou para agradecer. Isso sabe o que acontece, irmão? Está pré-anunciando para que Jesus veio para nós, os gentios. Porque aquele que foi curado, que reconheceu Jesus, que o curou e foi salvo, ele não era judeu, era um samaritano. Assim somos nós fomos enxertados. E quando nós aceitamos Jesus, Ele entra na nossa vida e começa a fazer o processo de purificação, de santificação, para que a gente conhecemos mais a Ele e temos mais intimidade com Ele. Foi o que aconteceu com esse leproso. Ele agora pôde adorar, pôde louvar, porque agora ele viu o que Jesus fez por ele. Ele foi salvo. Amém? A palavra diz que, a gratidão é um sentimento poderoso e transformador. Aumenta a produção de dopamina e serotonina, traz emoções e sensações positivas. Impacta o comportamento, as escolhas e toda a vida. É uma atitude interna. Deriva da palavra latina gratia, que quer dizer graça. Gratidão, irmão, como dizem alguns pensadores, ela é considerada como a rainha de todas as virtudes. Por isso devemos ser sempre grato. E ela é tão interessante que, quando você é uma pessoa grata, que agradece ao Senhor, substâncias do seu corpo são liberadas, como, por exemplo, aqui, a dopamina e a serotonina. Dopamina é um neurotransmissor que libera substância ao nosso corpo que ajuda a regular o nosso organismo. Então, você está sendo grato a Deus espiritualmente, mas, ao mesmo tempo, Deus também está te curando no corpo também. A serotonina também é um neurotransmissor, é chamado de hormônio da alegria, do prazer, de você estar contente, estar feliz. Você também está liberando essa substância. Olha que interessante, ao mesmo tempo, algo no espiritual está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, algo no natural também está acontecendo em você. Você também está sendo curado. Por isso que a gratidão são princípios espirituais. Da mesma maneira, é o perdão. A gratidão e o perdão são princípios espirituais. Agora, como eu falei de gratidão, a minha esposa agora vai falar de ingratidão. Misericórdia, né? Ingratidão. Eu estava meditando sobre isso, né? E lógico que quando a gente vai trazer algo, primeiro Deus fala conosco. E faz um tempo já que Deus tem ministrado no meu coração, porque, como muitos que participam com a gente da célula sabem que eu tenho 2 formações e agora eu estou fazendo a 3ª, vou me formar agora. E eu deixei por último esse estágio que eu estou fazendo porque eu não suporto hospital, não suporto. Eu até falei para a minha coordenadora, não tem como eu passar por isso, porque eu acho que eu não vou dar conta. Ela, não, só se forma se passar. Irmãos, eu estou dentro de um UTI, da 1h30 às 6h, todos os dias. E no primeiro dia eu achei que ia ficar louca, porque as máquinas o tempo todo apitando, e a pessoa morrendo o tempo todo, morre mais do que sobrevive. Eu estou no hospital público lá de Osasco. E eu falei, Senhor, por que eu estou nesse lugar? Misericórdia. Eu achei que eu não ia dar conta, mas Deus é misericordioso, né? E às vezes Ele permite que a gente passe por alguns lugares. Eu cheguei em casa e falei, Fabiano, como você fala que a UTI é o melhor lugar de trabalhar? Você não é normal. Porque eu fiquei assim a semana inteira sofrendo, clamando oração para as meninas da célula, e eu achei que eu não ia dar conta. Enfim. E um dos sentimentos mais tristes é a ingratidão, né? Quando a gente se para num lugar desse, a gente fala, meu Deus, como que eu tenho direito de reclamar de alguma coisa? Como, Senhor? Tem misericórdia. Sabe o que é, gente? É que a gente vive muito longe da realidade de muitas pessoas, né? E pessoas que têm o hábito de reclamar o tempo todo. Eu também trabalho numa escola de manhã e tinha professores que eu comecei a não querer ficar mais perto.
E eu falei assim, mas por quê, né? E aí eu percebi que ela via muita coisa negativa em tudo na escola, tudo coisa negativa. Chegou uma hora que estava aquilo me contaminando, porque se você ficar perto, te contamina também. E aí eu falei, Deus, eu não quero isso para a minha vida. E eu não quero ser uma pessoa que passe isso para as pessoas. Porque cada um de nós, Deus trouxe com um propósito. E eu falei para minhas irmãs, eu falei, eu não quero ter esse propósito de ser uma pessoa que ninguém queira ficar perto de mim. Não reconhecer a ação de Deus na sua vida, tornar-se uma pessoa amarga, doente e indesejável. Porque é assim que a gente fica quando a gente reclama de tudo, quando a gente murmura, né? Eu estou dentro daquela UTI e essa semana, na quinta-feira, eu pedi oração para as meninas. Porque uma jovem de 20 anos, mãe de 4 filhos, estava lá e que cada dia eu atendo um paciente. E eu fui para o leito dela, né? Meu instrutor me deu o leito dela, e a mãe chorava e falava assim, eu posso tirar uma foto da minha filha? Eu falei, aqui dentro não pode usar celular. Mas, assim, eu não tinha nem como falar com aquela mulher. E ela, mas eu queria tanto tirar uma foto da minha filha. E aí eu falei, olha, mas vamos crer que Jesus pode curar ela. E aí eu falei bem baixinho, né, para ela. E no outro dia, na sexta-feira, oramos na célula. Na sexta-feira, eu fui lá, a primeira coisa que eu fui ver, e aí ela estava lá com outro visitante, né, mas ela estava respirando 100% do ventilador, a gente que é estou fazendo fisioterapia, que controla o ventilador. E aí eu fui já olhar os parâmetros dela, né? Eu falei, nossa, ela estava 70% a respiração dela, mas tudo pelo ventilador. Aí eu falei, ontem estava 50, aumentou 20, fiquei mais assim animada, né? E voltei para o meu lugar, porque eu já fui estudar outro paciente para atender aquele outro paciente. E quando foi no final do estágio, meu instrutor falou assim, olha, você viu a paciente que você atendeu ontem? Morreu. Bem assim, natural. Eu, nossa, mas como você fala assim? Aí ele, que bom, né? Porque ela ia ficar aqui sofrendo do jeito que estava. Você estudou o caso dela, você viu. Eu falei, como assim? Eu saí assim desnorteada. Eu falei, meu Deus, é tão natural para eles e para mim, eu estava orando por uma cura, né? Então, assim, a cada dia naquela UTI, já estou há um mês, faltam 15 dias, eu estou contando todos os dias, eu vejo, assim, como a gente tem que ser grato por tudo. A gente respira sem aparelho, sabe? A gente anda, a gente tem... Nossa, tanta coisa, gente. E muitas vezes a gente reclama por tão pouco, né? Que a gente possa pensar um pouquinho nisso. Devemos ser gratos, pois esta é a vontade de Deus para nós. A palavra fala em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, como a minha esposa falou, devemos ser gratos em tudo. Reconhecer que esta é a vontade de Deus para nós. Interessante que a palavra fala em tudo dai graça, mas ele não fala por tudo dai graça. Porque às vezes nós não agradecemos quando nós batemos nosso carro, quando alguém vem e bate em nós, ou às vezes nós fomos assaltados e alguém levou nossos pertences, nós ficamos meio irados e não agradecemos. Mas a Bíblia diz que em tudo dá graça. Será que aquela batida, aquela colisão, só machucou a lata? Deus poupou tua vida. Ele poupou tua vida. Será que naquele assalto que você passou, por uma situação de assalto, ele só levou pertences seu? Mas Deus poupou tua vida. Então, dai graça, porque poderia ser pior. Mas a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então, se nada mais aconteceu, pode ter certeza que tinha um anjo do teu lado te protegendo, te guardando. Então, seja grato, não reclame, seja grato, porque essa é a vontade de Deus, e Deus quer te ensinar a aprender a depender dEle. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Eu não sei o que cada um está passando, mas Deus sabe. Mas eu quero falar para você, glorifica a Deus, que tudo vai contribuir para o bem. Não reclame, não murmure, não seja ingrato, agradece. Porque se tudo contribui para o bem, saiba que Ele está no controle de tudo e não perdeu o controle. Então, se você confia, você descansa, você agradece, você louva, você glorifica, porque você sabe quem cuida de você. Se eu sei quem cuida de mim,
eu vou descansar, porque eu sei que Ele está no controle. Então, eu sei que todas as coisas vão contribuir para o bem. Sabe por que contribuir para o bem? Porque você ama a Deus, você ama Jesus. E a Bíblia diz que Ele é galardoador e recompensador daqueles que o amam. Então, fique em paz. Jesus te ama. Isso é tudo para nós. Saber que Deus nos ama e Ele cuida de nós. É maravilhoso saber que tem um Deus que cuida de você em todo o tempo. Amém? E aí eu queria levar os irmãos ainda pensando na ingratidão, né? Aquele povo lá que murmurou tanto, né? Orou para Deus tirar eles do Egito. Deus foi lá e fez o milagre. Milagre mais do que eles a olho nu, ninguém viu, né? Abriu o mar vermelho, tantas coisas lindas que o Senhor fez, e eles ainda continuaram com o coração ingrato. Lá em Números 11, do 4 ao 5, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tomaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. E lá no Salmo 106, 13 e 14. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram a Deus à prova nas regiões áridas. Gente, a gente tem mania de lembrar também de coisas passadas. Eu falo por mim, eu trabalhei um tempo, 10 anos na Daslu, e às vezes eu me pego até falando com o Fabiano: ai, que tempo bom, né? E aí Deus me corrigiu outro dia. O tempo bom é o tempo de hoje, né? Aquilo ficou para trás. Então, um dia eu até pedi perdão a Deus, porque eu falei: glória a Deus, eu aprendi, mas passou, né? E nós temos que ser gratos a Deus pelo dia de hoje, pelo que Ele tem feito na nossa vida. E como está aqui no Salmo, né? Eles nem esperaram para saber o seu plano, porque Deus tinha um plano lindo para eles, uma terra perfeita. Deus, Ele não é homem para mentir, mas eles nem esperaram. Eles estavam lá passando, há um processo em tudo na nossa vida. Não é tudo muito fácil, né? E eles estavam passando, eles eram escravos, né? A história está lá. Eu amo essa história e leio várias vezes, porque eu falo: Jesus, me ajuda a ser como Moisés. Porque eles estavam lá sofrendo, sendo escravos, sofriam horrores naquele lugar. Deus mandou o libertador, libertou. Quando eles estavam passando pelo processo, eles só murmuravam. O tempo todo murmurando e lembrando do que passou, né? Então, o Senhor tinha grandes planos para eles, mas eles não puseram, muitos não, a não ser Josué e Caleb, não entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles foram ingratos. Eles não souberam esperar no Senhor. Eles não souberam passar pelo processo e entender que o tempo de Deus é o melhor, é o perfeito. Que todas as coisas, como a gente já falou, contribuem para o nosso bem. Então, a gente tem que parar e pensar: será que eu estou murmurando demais, né? Porque o povo, eles iam lá, se redimiam, daqui a pouco se voltavam a se queixar de novo. Então, será que eu e você estamos se queixando toda hora para o Senhor, né? Então, o Senhor falou muito ao meu coração, principalmente esse tempo, como eu falei para vocês, de UTI, que realmente nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo. E que temos que pensar: opa, um sinalzinho vermelho, não posso ser ingrato. A gratidão traz cura para a alma e glorifica a Deus. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Quero compartilhar um testemunho também trabalho em UTI, agora não, mas no momento já trabalhei em UTI também. Então, a gente compartilha um pouco de experiência com vocês, são experiência vivida, que Deus nos dá a oportunidade de viver essas experiências e compartilhar com vocês. Eu cuidei de um paciente que teve um infarto, e ele não podia sair do leito, porque o coração estava todo comprometido,
e estava à base de dobutamina, que é uma droga que controla a contratilidade do coração, faz ela aumentar. E ele estava ali, não podia sair do leito, nem para ir ao banheiro que estava em frente. Só podia ir com uma liberação médica. Mas ele estava ali no leito, eu cheguei beira-leito para ele e falei, Deus é bom, né? Deus é bom. Falei, fulano, Deus te deu uma segunda chance. Olha como Deus é bom, né? Você sabe que você poderia ter ido a óbito, né? Mas Deus te deu uma segunda chance. E ele falou, Fabiano, eu estou aqui pensando, porque fazia anos que eu não falava com meus irmãos. Eu briguei muito por causa de herança. Briguei, fiz de tudo por causa de dinheiro. E agora estou aqui, não consigo sair da cama, nem para ir ao banheiro. E Deus me fez pensar, briguei tanto, fiz tanta confusão, não falava com meus irmãos há anos por causa de dinheiro. E hoje, Fabiano, eu estou aqui, internado aqui, meus irmãos estão cuidando dos meus negócios. Meus irmãos pegaram a minha esposa, que estava sozinha, e levaram para a sua casa. E agora eles vêm me visitar aqui. Todos os dias, meus irmãos vêm me visitar. E eu, como fui ingrato com eles, como tantas coisas eu fiz, e eu estou aqui pensando, agradecendo a Deus. Falei, Deus te deu a oportunidade de você fazer a paz com os seus irmãos. Ele falou, Fabiano, eu já estou me programando, quando eu estiver alta, programar um almoço, um churrasco, para estar junto com meus irmãos e agradecer por tudo que eles fizeram por mim. Então, a gratidão, irmão, ela cura a alma. Ela tem o mesmo princípio do perdão. Veja só o que Deus fez. Tem enfermidade, irmão, que não é para a morte. Deus tem um propósito naquela enfermidade. Então, aquela enfermidade que Deus permitiu era para restaurar a família. Era para trazer de volta aquela unidade da família. Então, devemos ser gratos por tudo. Amém? Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. A Bíblia diz o que nós temos capacidade nenhuma. Como Paulo escreveu aqui aos Coríntios, a nossa capacidade vem do Senhor. Isso aqui se fala de dependência. Saber que tudo que faz, tudo que promove é o Senhor e tudo é para a glória dEle. Tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então, tudo quem faz é o Senhor na nossa vida. Então, não somos capazes de fazer nada. Se não é a misericórdia e a graça do Senhor na nossa vida, o que será de nós? Por isso que o salmista Davi fala, que posso eu agradar o Senhor por tudo que Ele tem me feito. Amém? A gratidão nos ajuda a ver Deus e aprofunda a nossa fé. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra, nem de variação. 1 Tiago 1, 16 e 17. Então, nós não devemos errar. Sabemos que a gratidão nos ajuda a ver o Senhor. Na medida que nós somos gratos, nós estamos honrando a Deus. Quando você agradece, é um testemunho que você está dando. Você está dando honra ao Senhor. Você está honrando a Ele. Então, Deus se alegra com isso. Deus se alegra quando seus filhos reconhecem que Ele é o Senhor da sua vida. Que tudo que você tem e tudo que Deus está promovendo na sua vida vem do Senhor. Então, é um motivo de quê? De gratidão. Então, ele fala que tudo vem do alto, né? Tudo vem do Senhor. Fazer o bem produz gratidão e recompensa. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistimos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente ao da família da fé. Gálatas 6, 9 a 10. Um médico, vou compartilhar um testemunho aqui, um médico americano, muito famoso nos Estados Unidos. Enquanto ele fazia seu estudo de medicina, nas suas férias, ele saía para vender livros na zona rural dos Estados Unidos. Então, nas férias, aproveitava para se manter na faculdade, ele ia vender livros na zona rural. E ele chegou em uma casa, cansado, com muita sede, bateu a porta, uma adolescente veio até ele. Ele ofereceu o livro, a moça falou, eu não tenho como comprar. Aí ele pediu, você consegue me arrumar um copo de água?
A moça foi até lá na despensa, trouxe uma bandeja com um copo de água e um copo de leite. Ele tomou a água, e em seguida ele tomou o copo de leite e perguntou para a moça: quanto custa esse copo de leite? A moça falou: não vou cobrar um copo de leite de você. Meus pais sempre me ensinaram a fazer o bem. E ele insistiu em pagar, mas ela não aceitou. Ele agradeceu e foi embora. Passado-se o tempo, esse médico se formou em medicina, começou a trabalhar na região, ficou muito famoso, passou a ser diretor de uma clínica hospitalar, né? E quem sabe que nos Estados Unidos nós não tem saúde pública, é muito cara a saúde nos Estados Unidos, né? Para você viajar para os Estados Unidos tem que ter um seguro de saúde ou ter um plano de saúde, porque lá não tem saúde pública. E esse médico estava de plantão neste dia, e ele está lá como diretor, estava na sua sala, e chegou uma emergência. Emergência é um caso de vida ou morte, é um caso grave, tem que ser atendido nas pressas. E chamaram e correram ele para ele vir atender essa emergência. Quando ele chega na sala de emergência, ele olha para aquela senhora, já depois de algum tempo, e lembra dos traços daquela senhora, que fez lembrar ele da adolescente, que ofereceu para ele um copo de água e um copo de leite. E ele chamou a equipe e falou: eu quero que para essa senhora você dê o melhor tratamento VIP para ela, trate ela como se fosse presidente dos Estados Unidos. E a equipe, sem entender nada, mas em obediência, como ele era um diretor, começou a tratar ela como fosse como tratamento do presidente dos Estados Unidos. E começou a cuidar dela com todo o suporte, toda a atenção. Ela melhorou, se restabeleceu, saiu da emergência, teve alta para a enfermaria. Chegando lá, depois de um certo tempo, né, já no outro dia, a enfermeira vai visitar ela e fala: que bom que a senhora está bem. A senhora já está com programação de alta. Provavelmente amanhã você vai ter alta. Ela falou: estou muito agradecido pelo tratamento que eu recebi de vocês. Sou muito grato. Mas uma coisa eu temo, que eu acho que eu não vou ter condições de pagar a minha despesa aqui, porque eu sei que é muito caro. A enfermeira: calma, eu vou chamar a moça do financeiro, ela vai vir até você e vai mostrar a conta para você. E a moça trouxe, né, a moça do financeiro veio, trouxe o contrato ali, e ela foi vendo as páginas. Cada página que ela virava, diz que as lágrimas caíam, porque a conta só aumentava, e a página passando e as lágrimas descendo. Não chegou no meio do contrato, ela falou: eu sou muito grata a vocês pelos que vocês fizeram, mas agora, por que vocês não deixaram eu morrer? Porque agora vocês me deixaram uma dívida que eu não tenho condições de pagar. Isso aqui eu não tenho condições. Melhor deixar se eu morrer, porque só assim não ia herdar essa dívida. A moça do financeiro fez: calma, lê o contrato até o final. E ela foi passando, e a lágrima descendo, No final do contrato, estava lá, com uma observação, com o carimbo do médico diretor: tudo pago por um copo de leite. Isso chama gratidão. Glória a Deus por essa palavra, que ela realmente temos que ser grato. E como a palavra nos ensina, fazer o bem. Se você tem a oportunidade, fazer o bem. Porque quem vai te recompensar é Deus. No momento certo, a palavra diz que você vai colher colheitas de bênção. Amém? Aqui, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. 2 Coríntios 12, 10. Aqui o apóstolo Paulo, ele se alegrava a passar por todas aquelas perseguições, pelas cadeias, pelos insultos, pelo sofrimento. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Por isso, irmão, quando eu e você passamos por qualquer coisa que venha por causa de Cristo, se alegre, porque maior é a sua recompensa no céu. Não tem: eu fui humilhado, falaram as coisas de mim, mas se for por causa de Cristo, é motivo de alegria, é motivo de gratidão, porque Jesus passou por tudo isso. Ele foi insultado, foi cuspido, foi humilhado, e hoje ele vive para a glória de Deus. Então, se você está passando por isso no seu trabalho, em casa, na sua roda de amigos, se agradeça a Deus.
Você está passando por coisa que Cristo passou, que Paulo passou. E é interessante que nessa imagem aqui, que mostra Paulo e Silas na prisão. Eles estavam presos, amarrados, acorrentados, as mãos e os braços. Mas uma coisa eles tinham, que estava livre para eles, a sua voz. E eles começaram a louvar a Deus e a glorificar a Deus. O que aconteceu? À meia-noite houve um terremoto e as cadeias foram quebradas. Irmãos, não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. Começa a louvar, começa a agradecer. Quando você começa a louvar, começa a agradecer, cadeias são quebradas, correntes são desatadas. Você está levando seu pensamento a Deus. Está assim, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, não importa a circunstância, mas eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que quando eu louvo, meu louvor chega ao céu. E quando ele chega ao céu, resposta tem de Deus. E se resposta tem de Deus, vitória tem, irmão. Amém? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4:12. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipos uma carta, e ele fala que ele aprendeu. Ele aprendeu com Jesus o segredo de estar contente. E é isso que Deus quer ensinar para nós. Ser contente, ser agradecido em tudo. Se na abundância, agradeça. Se na fartura, agradeça. Na escassez, também agradeça. Aprendam, ensinem seus filhos a ser gratos. Você quer ver sua família prosperar, quer ver seus filhos prosperar, ensine a eles a ser gratos. Nunca aceite murmuração. Eu sempre aprendi com meu pai, na mesa, a agradecer. Meu pai nunca aceitava murmuração. Ele primeiro agradecia e depois a gente se alimentava. E não aceitava filho murmurar e nem reclamar. Então, também eu faço exemplo, os meus filhos estão aqui de testemunha. Sempre que nós nos alimentamos, por tomar algo na mesa, nós agradecemos. Porque entendemos, irmão, que foi Deus que proveu aquele alimento. Foi Deus que nos abençoou com aquele alimento. Então, devemos ser gratos. Você não pode ter a comida que você deseja, mas aquela comida que Deus põe na mesa, ela vai te nutrir e vai te deixar forte. Você não pode estar vestindo a roupa que você deseja vestir, mas aquela roupa, ela te aquece, ela te protege. Então, seja grato, agradeça. E quanto mais você agradecer, mais você vai receber do Senhor. Amém? O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. A gratidão, ela traz o quê? Contentamento. Ela traz alegria. Então, eu falo, né, que é um sentimento, né? E muitos sentimentos estão envolvidos na gratidão. Sentimento do amor, sentimento do perdão, sentimento de alegria. Tudo isso está o quê? Na gratidão. Por isso que fala que a gratidão é a rainha de todas as virtudes. E aí, irmãos, eu fui procurar um versículo, né? E Deus falou muito comigo nesse versículo. Muito, 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 de 2 Timóteo 3, 1 e 2. Quando a gente pensa na ingratidão, né? A palavra de Deus tem resposta para tudo. Lembre disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Eu creio que a gente está vivendo os últimos dias. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Eu creio que o que a gente está vivendo hoje, a gente vê muito claro isso já, né? Eu também sou professora de manhã do 2º ano, eu alfabetizo crianças de 7 a 8 anos. E uma coisa que para mim é um lema, eu, graças a Deus, dou aula na escola de educação por princípio, e a gente é obrigada a fazer um devocional antes de começar a aula. E eu falo para eles, depois que eu faço o devocional, agora você vai agradecer e depois o pedido. Eles vêm desesperados para pedir. Eu falo, não aceito. E no início do ano é engraçado, que eles ficam pensando no que agradecer, vocês acreditam? Até essa semana mesmo, eu falei, não, você vai agradecer, não vai pedir antes. E ele ficou, eu deixei 2 crianças passando, que eu tenho 25 alunos, porque eu falei, depois eu volto para você, quando você agradecer, você pode pedir. Eu ensino toda manhã isso. Primeiro você vai agradecer. Do mesmo jeito é na granja, quando eu dou aulinha. Não, primeiro a gente vai agradecer. Porque, gente, eles, criança, isso já nasce. Eles têm dificuldade em agradecer. Nós também. Pode ver, quando a gente começa a orar, a gente já quer pedir.
Se a gente não parar, a gente já quer fazer a nossa checklist de pedido para o Senhor, né? Então, a gente tem que educar essa geração a agradecer, a ser agradecidos. E eu louvo a Deus, eu estou assim em oração, né? Que área eu vou ficar, porque eu não posso. Mas, assim, é um privilégio, porque eu estou ajudando, sabe, assim, crianças que... para o futuro. Porque, hoje em dia, eles estão muito... tudo muito fácil, sabe? Eles não agradecem, eles reclamam muito. Gente, eu estou falando de 8 anos. 8 anos, tem coisas que eu fico escandalizada, porque é 8 anos de idade. Então, assim, nós, seres humanos, já não temos a cultura de agradecer, né? Nós somos muito ingratos. E lá em Romanos 12:2 fala, né? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-o pela renovação da sua mente. Então, nós temos que ser transformados todos os dias, né? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma promessa, né? Mas, assim, cabe a nós, todos os dias, renovar a nossa mente. Todos os dias. Não pense que eu não peque, que eu não murmuro. Mas aí o Espírito Santo já vem. Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo. Que presente, gente. Que presente. Minha tia veio do Nordeste se batizar. E aí, no mesmo dia, ela foi batizada em línguas. E eu fiquei assim, pasma, porque eu falei, meu Deus, que presente você ganhou, você não tem noção. Porque, assim, sabe, eu ainda fiquei meio duvidosa, e aí depois a pastora Ana falou, não, ela foi batizada em línguas. Outra irmã falou, nossa, eu fui orar com ela, eu fiquei abismada, ela estava orando em línguas. Então, assim, eu falei, porque, gente, a gente ter o Espírito Santo é o melhor presente. Nos dias de hoje, é Ele que acende a luzinha. Você peca, você erra, porque você não é perfeito. Mas acende a luzinha na hora. Opa, você não pode falar isso. E isso não é do Senhor, isso não está agradando a Deus. Então, todos os dias, a gente tem que pedir para o Senhor ir renovando a nossa mente e o nosso entendimento. Peguei essa mensagem aqui, achei muito interessante, essa frase, né, que é do Daniel Defoe, um escritor, jornalista inglês, famoso pelo seu livro Robinson Crusoe. Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Entenderam? Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Achei muito interessante, né? E fácil, né? E a gente queria, né, terminar com esse versículo. Em Salmo 103:2. Bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ai, eu estou nervosa, gente. Parece que não, mas estou bem nervosa. E ainda fui, o Fabiano depois falar da ingratidão. Ele falou, eu vou falar, Deus falou comigo falar de gratidão. Eu falei, gente, e eu? Ai, que difícil, eu não queria isso. Aí eu falei assim, encontrei até com a pastora Maria, que eu trabalho com ela na escola, eu falei, hoje, né? Eu falei, eu não gosto desse negócio de ter que ir lá na frente, eu fico intercedendo com o Fabiano lá atrás. Fiquei já nervosa desde cedo, mas assim, que a gente possa, né, bendizer ao Senhor todos os dias pelo que Ele tem feito. Porque Deus tem nos livrado, tem nos guardado, Ele tem provido grandes coisas, né? E eu falo, como eu falo para os meus alunos, se vocês pararem, se eu parar, porque aí tem hora que eu faço lista para eles, né? Checklist. Se a gente parar para agradecer, a gente vai ficar até 12:40 agradecendo aqui sem parar. E ainda vai ter coisa. Então, isso é a nossa vida. A gente tem muito mais para agradecer do que ser ingrato, né? Que a gente possa meditar nisso. Amém, irmão? Eu queria falar para você, você tem seu caderninho de gratidão? Você tem anotado coisas que você agradece a Deus por todo dia? Nós semeamos a ceia. Que gratidão nós temos por Jesus, né? Privilégio que morreu e se entregou por nós. Né? Ninguém podia obrigá-lo. Foi o próprio Pai que enviou ele. Você tem essa gratidão todos os dias? Você agradece a Jesus por isso? Você agradece o Espírito Santo por abrir o seu entendimento e entender o que Jesus fez por você, que Deus te amou e enviou o seu Filho para nos salvar? Você agradece a Deus por essa casa que te acolhe, onde você louva, onde você tem
um tempo para congregar e louvar a Deus e agradecer a Deus? Eu sou muito grato a Deus por essa casa, porque foi nessa casa que minha família foi acolhida, foi nessa casa onde os líderes dessa casa ensinaram meus filhos a conhecer a Jesus mais e mais. Então, seja grato todos os seus dias por tudo que Deus tem dado a você, de presente, de graça. Não te cobrou nada, só por amor a você. Então, nós somos gratos por tudo que Deus tem feito, e eu creio muito mais Deus vai fazer. Isso é só o começo. Muitas vezes nós vamos colher ainda, muitas coisas estão por vir, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que isso é só o começo, mas grandes coisas estão por vir. Amém? Deus abençoe. Eu acho que essa mensagem vai ficar gravada no teu coração. Há 50 anos atrás, eu e a Lira, eu estou falando direto porque é um ano especial para nós, 50 anos de vida cristã. Nós nos convertemos na mesma igreja, 50 anos atrás, na mesma igreja. Né? E o que o Espírito Santo, o que Deus fez? Quando a gente entrega a vida para Jesus, Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo pegou na nossa mão, tá? E o papel do Espírito Santo eu aprendi. Qual que é o papel do Espírito Santo? É para me levar para o céu. Ele fez isso com Jesus Cristo. Então, se eu tiver de mãos dadas com o Espírito Santo, Ele vai me levar por caminhos que Ele quer. Às vezes, a gente solta a mão do Espírito Santo nessa caminhada de 50 anos, e por um tempo a gente se afasta um pouquinho e diz assim: Espírito Santo, você já soltou a mão do pai ou da mãe? Espera um pouquinho. Aí a gente resolve algumas coisas, não vai dar certo, né? E depois de um tempo a gente se arrepende e volta e pega de novo nas mãos do Espírito Santo e ele fica esperando você. Você vai caminhando sozinho, aí você só apanha, tá? E você reclama, porque é ruim. Aí você vê que você se arrepende. Olha, esse caminho não é legal. Aí você volta para o Espírito Santo, porque você diz: só o Espírito Santo pode te levar para o céu, tá? E às vezes ele te leva para caminhos que você não gosta muito. Você não gosta muito. Tem caminhos que ele leva, você diz: não gostei. Mas você vai se dar bem. Você vai se dar bem, né? Eu lembro, Lúcia, você reclamava a beça meu, né? Ela foi minha aluna há muito tempo. Mas reclamava demais, mulher, né? Não, desculpa, é que eu lembro sempre de você. Você era uma figura na aula, né? É que eu conto cada coisa, não aqui, mas na aula eu conto sobre você. Não falo que é você. Eu não cito o teu nome, mas é você. Mas ela aprendeu a ser grata, tá? E concorda? Você reclamava a beça, né? Então, ela é mais leve. Ela disse que questionava. Na minha linguagem, ela reclamava. Era muito ingrata, sabe? Mas você se identifica com isso às vezes? Porque às vezes você soltou a mão daquele que vai te levar à vida eterna, tudo bem? Então segura, porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo diz assim: dá a mão aí, eu vou te levar. 50 anos, hein? Já estou velho, hein? E eu não posso largar, mesmo depois de 50 anos, eu não posso largar. Pior, eu não tenho desculpa, tá? Eu não tenho desculpa. Nem eu, nem a Lira. A gente não pode largar. A gente aprendeu que quando a gente soltou a mão, a gente se deu muito mal. A gente apanha muito, gente. Mas com o Espírito Santo eu não vou apanhar. Assim, às vezes ele dá um tapa no talão e você sai dessa, cara. Não faz isso. Ele faz. E às vezes você quer. Já viu criança
querendo atravessar a rua, o Espírito Santo que faz? Te segura mais forte. Você quer morrer? Dá um tapinha, né? A mãe faz isso. Então, ele faz isso. Ele é bom. Mas depois, quando você cresce, você vê, puxa, ele me guardou. Ele me guardou. Ele não me deixou perder. Então, gente, não sei como você se sente, não. E se você largou a mão do Espírito Santo, o que você vai fazer? Ele está te esperando lá. Ele diz, volta. Ele só está dizendo, volta. Pega na mão de novo e segue. Ele vai te levar à vida eterna, tudo bem? Até o fim. Até o fim. Não larga da mão dele. Não larga. Alguns ficam bravos. Esse caminho que o Senhor me leva, às vezes é um caminho escuro. Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, caminhos ruins, às vezes Deus vai te permitir passar. E você não vai ter medo, porque o Espírito Santo está contigo, tá bom? Então, o que você vai agradecer hoje? Pelo Espírito Santo, vai dizer, ô Espírito Santo, pega na mão dele e diz, obrigado, hein? Obrigado pelo lanche de hoje, depois do culto também. Obrigado. Tem lanche. Vocês vieram num dia bom, hein? Será que foi porque você veio pregar? Fizemos uma festa. Tudo bem, gente? Dá para agradecer o Espírito Santo, dizer para ele, ô Espírito Santo, valeu, hein? Valeu, me perdoe. Segura forte na mão dele, tá? Eu estou falando com segurança. Estou 50 anos nessa parada, tá? Eu sei que a gente não pode largar a mão dele. Se você largar a mão dele, você pode se perder, tá? Mas estou me sentindo perdido. Então sai correndo. Volta e pega na mão dele. Ô Espírito Santo, me dá a mão aí. A mão do Senhor é poderosa para te guardar, tá bom? Já acordei, gente. Dá para dizer, ô Espírito Santo, obrigado. Dá para pegar de volta na mão dele? Pega. Ele não vai te decepcionar. Mas o Senhor me fez caminhar por cada caminho. Mas está na mão dele, meu caro. Ele sabe que é bom, tá? Tem um versículo aí que você leu bacana, Bessa, é Salmo. Ele falou assim, agradece porque faz parte do plano de Deus. Confia nele. Ele não vai te levar em caminhos ruins. Nunca. Nunca. Tá bom? Gostei. Bacana, não foi? Foi. Acho que o pessoal não vai esquecer. Ainda mais ter lanche, tá? Aí você não agradece o Espírito Santo, agradece a Jaça e a turma aí. Vamos adorar a Deus e dizer obrigado. Espírito Santo, obrigado. Dá para se firmar em Deus? Dá para sair correndo atrás dele de novo? Não se perde não, tá, gente? Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Anacaste uma vida, entregando tudo ali. Vida eterna entregastes ao morrer. Por teu sangue ter entrado ante o trono celestial, posso entrar confiantemente ante a ti.
sei como agradecer-te, o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Senhor,